É um cafezinho, irmãos? A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar no vídeo de hoje, irmãos. Olha só, um comunicado está aí nas redes sociais. Alguém colocou um comunicado convidando, olha só, os músicos, as organistas, para uma grande manifestação de músicos e organistas em frente ao Brás, dia 28 de maio de 2023, às 14 horas. Como que o povo não tem o que fazer? Se é para ficar fazendo manifestações, que fica aproveitando uma reunião da mocidade, fica aproveitando em servir a Deus, que este tempo é muito curto, irmãos. Olha só, irmãos, que absurdo! Grande manifestação de músicos e organistas. Convidamos, né? Convidamos são muitas pessoas que estão convidando, né? Ou se fosse uma pessoa só, convido. Essas pessoas, eles agem em bando, né, irmãos? Convidamos nossos queridos irmãos, músicos e organistas CCB, para o nosso ajuntamento em frente à CCB Brás. Será no dia 28/5/2023, às 14 horas. Deram até horário, hein? Para reivindicarmos o nosso direito bíblico de louvar a Deus em qualquer lugar com nossos instrumentos. Espera aí. Os nossos direitos. A doutrina da congregação, quando você entrou para a orquestra, você não sabia da doutrina? Você não sabia? Não foi lhe falado a doutrina? Não foi lhe falado o que um músico, como organista, deve proceder? Como que está convidando um belo domingo em que nós deveríamos estar servindo a Deus para fazer protesto? Esta obra, para quem está fazendo este convite, esta obra, fica sabendo você, que esta obra não é do homem, não é de manifestações, não. A doutrina e os irmãos de cabelos brancos temos que respeitar. Não está sendo respeitado os nossos irmãos. Não vou chamar nem de irmão essa pessoa, vou chamar de um caboclo, irmãos, que veio aí nas redes sociais também, fez um vídeo, e este vídeo, irmãos, chamando o nosso irmão aí ancião de velho gagá. E essa pessoa que veio falando isso se dá uma de profeta ainda, irmãos. Veja bem, que Deus é este criado desta pessoa, que criou este Deus, porque não é o Criador que nós servimos a Deus. Não é o Criador que todas as denominações vai ali para louvar. Este é o criado. Fiquem sabendo vocês que não são da congregação e que esse tipo de pessoa, eles não são, na realidade, irmãos da congregação em que anda na mesma comunhão, irmãos. Na mesma fé e comunhão que os outros demais irmãos. São irmãos que têm suas próprias opiniões, passam por cima de qualquer ministério, se acham profetas, se acham no direito de profetizar tudo que vem à cabeça, vive no estado de emoção. Que estado de emoção? Converse com um desses aí, 1 minuto, que ele vai querer profetizar para você. Qualquer coisa. E tome cuidado. Se você for casado, ele profetiza um novo casamento para você. Sem querer, pelo menos, perguntar para alguém. Esse irmão é casado? Esta irmã é casada? Estes tipos de profetas, irmãos, eles profetizam até dentro da casa deles, irmãos. Eles profetizam até dentro da casa deles, se abusar bem.
e não são profetas verdadeiros. Existem sim, dentro da congregação existem irmãos usados por Deus. Nós não chamamos de profeta. Esse título profeta já existiu antigamente, que tinham os verdadeiros profetas que Deus usava. Só que esse tipo de profeta, eles mesmos se intitulam profetas para querer se aparecer, irmãos, e para que toda honra, toda glória seja dado a eles, não ao nosso Deus. Mas dentro da denominação, congregação cristã no Brasil, tem os verdadeiros, não denominado profeta, mas sim homens de Deus, usados por Deus, e quando Deus manda um recado por eles, pode acreditar que Deus cumpre. Essas pessoas chegam tão discretamente, seus irmãos, para falar para você o que Deus mandou, que eles temem 2, 3 vezes antes de abrir a boca para falar, Deus manda te dizer, irmãos. Esses que vão nas reuniãozinhas aí e que se acham com o violão na mão, pode profetizar na hora da oração em que nós estamos orando em reverência ao nosso Deus, em pedir algo para Deus, eles então usam esse horário que está, essa parte que está todo mundo na oração para tentar aí profetizar sobre o toque do violão, para dar mais emoção, para que toque a alma da pessoa com aquele toque de violão, para que a pessoa vê em que aquela profecia é especial diretamente a si próprio, né? Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fico chateado e, sabe, eu vejo que está mudando muita coisa, não na denominação, não na congregação, que essa obra de Deus é a mesma desde os primórdios, desde 1960, 70, 80, 1910, é a mesma. O que mudou aí, irmãos, que a gente fica chateado, são as pessoas, irmãos. As pessoas que com a evolução da tecnologia, com a evolução da internet, qualquer coisa que eles ouvem aí nos canais aí que formam ideias, né? Eles acreditam, eles não têm personalidade própria, não têm raciocínio próprio, eles têm que ouvir alguém para repetir. Papagaio de pirata são chamados, né, irmãos? Mas, irmãos, essa grande manifestação, parece que São Paulo inteiro vai até parar, né? Por essa pessoa que colocou aqui. Grande manifestação de músicos. Eu organizo em frente ao Brás, dia 28 às 2 horas da tarde. Olha só o absurdo dos absurdos. Solicitaremos a saída, olha só, dos senhores, já não chama nem de irmão, né? Dos senhores Elias Santin e Davi Trevisan, da frente de nossa orquestra. Olha, quer mandar na orquestra, quer mandar nos irmãos que estão à frente aí, os irmãos de cabelo branco, os irmãos que, ó, quando a gente era pequeno andava de carrinho de rolemã, andava de velotrol aí, tava lá já atendendo o culto, pregando a palavra de Deus, e hoje nasce uma pessoa praticamente no ano 2000 já está querendo, já está nas fraldas, me perdoe a expressão, querendo já marcar, olha só, tumultuar, irmãos. E teve uma que falou, Paulo, fica dando combustível para esse tipo de coisa. Não, irmão, nós temos que saber aqui, o que aparece na internet, nem tudo vocês vão acreditar, viu? Que isso daí é 1 ou 2, 3 pessoas do mundo dos profetas aí. Já teve profetas aí falando besteira na internet. Já teve aí alguns falando besteira sobre esses irmãos, chamando esses irmãos de gagá. Irmãos, essas pessoas que chamaram esses irmãos de gagá, eles não têm avô, eles não têm pai, eles não têm parente nenhum. E eles não gostariam que falasse isso com os parentes deles. Vamos ter um pouco mais de respeito, responsabilidade no que fala nas redes sociais. Irmãos, e para que esse negócio aí de vamos colocar para quebrar, vamos turbinar, como fala essas falas dos profetas de Baal, né? De outras galáxias que fala, não sei o que de Nitra. Irmãos, é cada termo que eles usam, que você olha assim, você fala, meu Deus, isso não é no meio do povo de Deus. Gente, que está conhecendo a congregação, isso não tem no meio da congregação. O palavreado da congregação é outro.
É outro. É outro palavreado, é um palavreado santo. Um palavreado que espera Deus operar. Não é fazer que nem esses homens aí. Eu vou lá, eu vou quebrar, eu vou colocar o diabo para correr. Uso eu. As pessoas eles não vão na casa das pessoas visitar, irmãos. Visitar e chegar ali, espera Deus mostrar, ou Deus já mostrou. Quando for um desses na sua casa, irmão, irmã, fique bem esperto, olhe bem nos olhos dele e pergunta: é Deus que mandou você vir aqui ou você veio porque você quer vir? Para você ver se eles já não se concentram e não retorna mais na sua casa. Que a maioria é tudo bandoleiro, tudo fazem bagunça, manda tirar um quadro da parede, manda, olha aquele quadro vai mandar você para o inferno. Irmãos, na sua casa quem manda é você. E se tiver algo de errado que estiver dentro da sua casa, Deus te mostra em sonho, Deus fala pela sua santa palavra. Não precisa ninguém entrar na sua casa para falar o que você, dentro da sua casa, vai, o que você tem que tirar, o que você não tem que tirar. Foram lá em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, isso mesmo. Falar com o nosso irmão Silvino, cooperador do Carlos das Porções. Chegaram na casa dele e falaram: você tem que tirar isso da parede, você tem que tirar aquilo outro da parede. Irmãos, o irmão sendo cooperador ficou sem jeito. O irmão vem de São Paulo, os irmãos de São Paulo, lá em Minas Gerais, nesse lugar onde é difícil ir, é considerado como anciães, né? Eles dão liberdade para tudo e deram liberdade para esses profetas de Baal que vieram aí da grande São Paulo. O que aconteceu? Fizeram uma bagunça, uma baderna. Profetizaram o carro para o cooperador está andando a pé até hoje. Profetizaram casamento para uma irmã casada, o esposo estava junto. Irmãos, fizeram uma baderna. Tome cuidado com esses profetas que partiram deles esse comunicado. Partiram deles. E fosse os irmãos do Brasil aí, aqueles que comparecessem, estou falando a verdade mesmo, aqueles que comparecessem aí para fazer essa grande manifestação, cortasse a liberdade. Porque pessoas que vão fazer manifestação desse jeito, estar entre nós é um perigo, viu, irmãos? É um perigo estar entre nós. Não está ali para servir a Deus, está para causar distinção, briga, irmãos, e fofoca. Então, irmãos, o que vocês acham a esse respeito? Olha só, olha que bonito, irmãos, o convite que eles fizeram. Convidamos nossos queridos irmãos, músicos e organistas, da CCB para o nosso ajuntamento em frente à CCB Brás no dia 28 de 5 de 2023, às 14 horas, para reivindicarmos nosso direito de servir a Deus em qualquer lugar com nossos instrumentos. Congregação tem culto de jovens, reunião da mocidade, ensaio regional, ensaio parcial. Ainda tem as casas dos nossos irmãos que nós podemos se reunir para fazer tocata. Está proibido a encarregado de orquestra, encarregado local, e está proibido tocar em público, pegar numa praça aí, numa rua movimentada, fazer que nem fanfarra, né? Banda de fanfarra. Isso que está proibido, irmãos. Isso que está proibido. Aí aproveita esse momento para jogar isso daí na internet. E, irmãos, e não vamos aí acreditar em tudo que põe aí na internet não, tá bom? Creio que a nossa querida Irmandade vai comentar a este respeito, irmãos. Compartilhe esse vídeo. Avise os músicos da sua localidade. Nós estamos aqui para servir a Deus com os nossos instrumentos. Irmãos, eu sou músico. Nós já sofremos tanto na parte da música, porque a música, irmãos, é o ministério em que não é nos dado, nós que vamos atrás. Isto. Quando você quer estudar música, o irmão falou: Deus te revelou para você aprender a música. Ou você vai lá até o irmão e fala assim: irmão, eu quero aprender a música. Ô, irmão, então vem aqui, vai na aulinha, aprende, é apresentado para tocar no culto já menor, no ensaio, no culto à noite, depois é oficializado. É você que vai atrás. É você que vai atrás. E quando você vai atrás, você já sabia da doutrina. Entendeu? Lembre, aquela vez que o encarregado de orquestra regional, ou parcial, ou ancião, foi te apresentar para a igreja para você tocar à noite, para você ser oficializado. Lembra daquelas palavras em que o ancião, o cooperador, falou lá na frente, a hora que você estava lá todo humildezinho, né? Para tocar, dando glória, até testemunhando que Deus tem preparado, que
que Deus teve misericórdia de você e você estava tocando pela graça e misericórdia de Deus. E hoje você já está com o narizinho empinado, querendo então aí reivindicar. Irmãos, me perdoe a franqueza, mas não dá para engolir isso não, irmãos. Cada dia uma novidade. Cada dia eles aí atrás de tudo que a congregação aí anuncia, mas anuncia para quem? Para nossa irmandade, para quem está ali servindo a Deus, não é para quem está lá fora querendo uma reportagem para vir aqui fazer o vídeo. Eles anunciam para os músicos. E creio que esses músicos, que esses organistas que servem a Deus pela graça e misericórdia de Deus na congregação e que tem o dom do discernimento e que está ali para servir a Deus realmente. Não para servir o homem e para fazer aí tumulto, né, irmãos? Creio que esses aí não vão comparecer, irmãos, e compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo para que alcance o maior número de músicos, para que não inflame isso. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Compartilhe, queridos. Olá, tudo bem com vocês? Com a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus, população em geral. A partir de agora, eu vou colocar um depoimento no final dos vídeos aqui no canal CCB Sem Reforma e Parcerias, irmãos. É sobre a nossa irmã Sheila Torino, psicoterapeuta. Nós temos aqui essa parceria, irmãos, e a nossa irmã está atendendo várias pessoas, irmãos da congregação, pessoas que não são da congregação, a população em geral, irmãos. E temos aqui então uma pessoa que enviou, irmãos, um relato, irmãos, e que a terapia na sua vida teve aí sucesso, né, irmãos? E vamos começar aqui, irmãos, por esta pessoa que diz, essa senhora que diz que quando ela era adolescente passava por problemas pessoais e desconfortos relacionados à convivência familiar e pessoal. Passei por anos e anos de terapia que nunca me auxiliaram a solucionar de vez as minhas questões. E busquei a TRG, porque vi nela uma oportunidade de entender e resolver o meu problema. A TRG me chamou a atenção pela rapidez no tratamento, se comparado a outros tipos de terapia. Então confiei nela para superar minhas dificuldades pessoais e mudar a forma como eu convivia com pessoas ao meu redor. Em poucas sessões vi minhas questões serem resolvidas uma a uma, por meio dos processamentos que trabalharam me fazendo analisar desde as minhas primeiras lembranças, chegando ao fundo dos meus problemas. Foram resultados significativos. Minha relação familiar ficou mais fácil de compreender e trabalhar para melhorar, bem como minhas amizades e demais relacionamentos que foram prejudicados pelos traumas familiares que eu vinha carregando. Além disso, consegui resolver alguns medos que eu tinha e há anos não conseguia me livrar. Muitos deles até poderiam ser considerados bobos, mas graças à TRG eu consegui encontrar a origem de cada um deles e agora sei como lidar quando esses medos querem surgir. Sou muito grata à TRG e à minha terapeuta, que com muito cuidado e carinho conseguiu me conduzir até que eu resolvesse todas as minhas questões. Hoje me sinto leve e realizada com todas as minhas relações. Consegui conviver bem com as pessoas e ter relações sólidas. É uma conquista enorme para mim. Hoje, aos 43 anos, posso afirmar que sou feliz. Este é o relato de uma paciente da nossa querida irmã Sheila Torino. Na maioria das vezes, irmãos, as pessoas acham
que terapia é uma coisa em que muitos dizem, né? Eu tenho Deus ao meu lado, né? Deus é comigo, isso é espírito. Irmãos, só entendendo bem e tendo alguém na família, irmãos, que passam por esse processo, que você vai saber separar a parte espiritual da parte material. A parte material tem que estar, irmãos, bem saudável, para que a espiritual não tenha problema, irmãos. Você já viu uma pessoa bem espiritualmente e a parte material, o psicológico, está ali todo atrapalhado, irmão? A pessoa em que chega nos lugares tem medo, tem fobia. Irmãos, muitos até banaliza isto, diz que isso daí tem que orar mais. Irmãos, só quem tem alguém na família com esse problema e que já foi solucionado através dessa terapia, irmãos, houve um progresso de 100%, irmãos. Minha esposa fez essa terapia e mudou completamente, irmãos. Hoje até para conversar, para explicar as coisas, às vezes, irmãos, eu vou prolongar um pouco essa parte dessa terapia que precisava, muitos têm dúvidas, né, irmãos? Até para dentro de casa, um casal conviver com os filhos, às vezes tem muitos que falam, vive um inferno dentro de casa, que um não entende o outro, mas aí, irmãos, eu entendo, eu sei que isso daí tem a ver também, que às vezes a pessoa teve um trauma, um problema lá no começo da sua infância, e aí ele arruma um casamento, casa com a pessoa, e a pessoa também teve um problema lá na infância, o qual então, anos depois, isso vai agravando. Por quê? Vai estar no subconsciente da pessoa o trauma que ela passou, o nervoso que ela passou, irmãos. Só que ela, às vezes, quando ela fala assim, eu quero esquecer este momento, eu quero esquecer isto que eu passei. Na realidade, a TRG, a terapia, ela não faz você esquecer. Ela traz tudo ali na sua mente. Para quê? Quando você está fazendo a terapia, que você lembra disso, é a mesma coisa de você abrir uma gaveta, a gaveta está cheia, tirar tudo da gaveta e fechar a gaveta vazia. O que vai restar? Vai restar nada na sua mente. E você fazendo essa terapia, essas sessões, o profissional aí vai saber o ponto de pegar, a idade de tal ano a tal ano, e aos poucos vai tirando todo aquele complexo que está. Irmãos, isso é uma parte que Deus deixou para a ciência. Porque, irmãos, a ciência é boa. Deus deixou a inteligência, deixou a ciência para cuidar dessa parte. Mas a ciência também tem as suas limitações. Porque Deus deixou uma barreira da ciência à parte espiritual. Até este ponto da ciência nós podemos usar para que a nossa saúde mental e física esteja boa, esteja ali 100%. Que é mais fácil você então lidar depois com a parte espiritual. Você estando com o corpo físico e a mente preparada, a parte espiritual você pode aí ficar bem espiritual, que a sua mente vai computar tudo, você vai entender. Para vocês terem ideia, irmãos, só para acabar esse relato, tem pessoas que vai para a congregação, ouve a palavra e não entende nada, porque a sua mente não está limpa, sua mente ainda está com várias coisas, né? Vários problemas, e que a pessoa vai ali, às vezes até ouve a palavra, quer entender, mas acaba então ali revertendo tudo. Deus não condena você procurar medicina. A medicina foi colocada por Deus. A inteligência aos homens é Deus que deu. Tudo é relacionado a Deus. Hoje em dia, às vezes a ciência quer pegar o mérito só para ela, dizendo
muitas das vezes tendo alguns ateus de plantão, dizendo que a ciência aí vai superar isso e vai provar a inexistência de Deus. Mas é bom que a ciência se levante para provar essa inexistência de Deus, que quanto mais ele for querer provar, mais ele vai acreditar que tem algo ali perturbando eles, perturbando no modo de deixar dúvida, que Deus não perturba ninguém, de deixar dúvida em suas mentes. Porque o ateu, ele sempre fala que não acredita em Deus, mas ele sempre quer provar que Deus não existe. Como que a gente não acredita em uma coisa e quer provar que ela não existe, né, irmãos? Então, fica aqui essa dica. Fiquem todos na santa paz de Deus. Aqui atrás está o endereço da nossa irmã Sheila Turino. Ficam todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.